que é o papel hoje do RH na cultura organizacional da empresa? Fundamental. Não tem robô que substitui pessoas. Pô, tô vendo isso no mundo inteiro. Calma lá. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você tem as empresas. Por mais robotizada que elas possam ser e possam estar nesse caminho da tecnologia, e tem que estar mesmo, elas vão precisar de pessoas para dar o starter inicial nesse robô, para alimentar essa linha de alguma forma, para arrumar esse robô, para inspecionar as peças, por mais perfeito que seja o robô, precisa de alguém olhar se não teve alguma falha eletrônica, alguma situação. Então, as pessoas sempre vão ser mais importantes do que os robôs, do que a tecnologia na estrutura organizacional. E nós precisamos de cada vez mais aprender a lidar e a cuidar disso. Por quê? Porque isso envolve emoção. Serviços repetitivos e tudo mais, você coloca robô e vamos embora, vamos lá, vamos fazer. O robô veio para trazer um conforto de trabalho para o operador ali. Ele traz um conforto enorme de trabalho. Nós tivemos uma transição muito forte aqui na empresa, porque nós tínhamos alguns setores que eles tinham trabalhos muito manual. Quando nós trouxemos tecnologia para a empresa, sabe quantas demissões nós tivemos na empresa? Quantos? Nenhuma. Mas sabe quantas requalificações nós tivemos? Todas. Tivemos que passar por um processo de requalificação, se adequar, fazer com que essas pessoas entendessem de que a tecnologia não chegou para tirar o emprego delas, e sim para somar com o trabalho. Eu falo que é produzir mais com menos. Menos o quê? Menos esforço. Entendeu? Então, a gente precisa de cada vez mais entender como lidar com o ser humano. Porque isso muda de geração para geração. O ser humano tem muito momento, sabe? Já teve casos aqui na empresa que assim, a pessoa perde um ente querido. Ela vem trabalhar, mas ela não está bem. Se você tem a sensibilidade de falar, pô, você não está bem, vem aqui, vamos conversar. Deixa eu tentar te ajudar de alguma maneira. Nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes um ombro amigo, num momento que precisa, também é muito importante. Mas você tem que ter o que? A sensibilidade, entendeu? De trazer para a conversa e não só, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer. Tá, nós precisamos de produzir, o mercado é competitivo, ele exige, eu falo que o mercado ele é impiedoso, entendeu? Mas nós precisamos de absorver algumas situações e tentar ajudar. Então, assim, o RH, antes da pandemia ele era muito importante, depois da pandemia eu sinto que teve um pouco de mudança ali no comportamento até de algumas pessoas. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que o nível de intolerância está muito grande, né? O nível de intolerância das pessoas. Não pode ser percepção minha, mas eu vi que as pessoas elas eram um pouco mais tolerantes. Tolerante significa o quê? Um pouco mais dispostas ao diálogo antes de chegar ao confronto. Uhum. Hoje, elas estão chegando ao confronto muito rápido e menos diálogo, entendeu? Mas quem tem a capacidade do diálogo pode se diferenciar no meio dessa situação toda. Então, assim, eu acho que o departamento de RH ele vem se modernizando cada vez mais, ele vem fazendo a parte psicológica, entrando muito nesse departamento. Inclusive, agora tem a norma regulamentadora NR1 entrando muito nessa parte psicológica. Não é minha especialidade, eu sou um administrador de empresas, um empreendedor, então eu sou bem generalista em algumas situações, né? Mas nós vamos poder trazer aqui, muito em breve, alguém para falar sobre NR1, que cuida muito da parte de saúde mental. Eu acho que nós teremos em breve aí alguém que vai trazer, focado em NR1, né, que é muito forte isso dentro da indústria, mas cada vez mais o empreendedor ele tem que olhar para as pessoas. E as pessoas precisam de aprender a pensar um pouco como o empreendedor. E o empreendedor tem que aprender a pensar como as pessoas que não são empreendedoras, sabe? Porque os dois, um precisa do outro.
Boa, então, sensacional. Você falou de pessoas e como você, e já até perguntei uma vez para você, você faz para reter os talentos que você tem, né, e ainda deixar e aumentar o engajamento dos colaboradores com a empresa? Cara, muitas das vezes, eu não retenho os talentos. Vou ser bem sincero para você. Nem todas as vezes eu consigo reter talentos. Na história da nossa empresa, eu já tive pessoas que foram trabalhar em grandes multinacionais. E tá tudo bem. E que isso sirva de orgulho para mim. Porque no trajeto profissional dele, na carreira, na história profissional dessa pessoa, ela passou pela Máximos. Ajudou a Entendeu? Máximos. Ajudou a Máximos e a Máximos ajudou ela a escalar para ir para uma empresa maior. Muitas vezes, a gente tem que aprender que isso faz parte do jogo profissional. Agora, é claro que eu vou tentar reter o talento o máximo possível dentro da minha empresa, né? Mas eu também não vou tirar o direito dele, nem tenho esse direito, dele ir tentar fazer a carreira dele em outros lugares. Já tive casos das pessoas tentarem e depois falar, olha, não era o que Vou eu voltar. pensava, volta. Por quê? Porque dentro de uma empresa de médio porte, você ainda consegue, é uma linha muito estreita, você tratar entre o profissional, que é a razão, e o coração. Então você consegue ainda ter aquela grande família. Um contato mais direto, né? Um contato muito próximo, né? Principalmente empresários como eu, que está muito na linha de frente. Então você consegue ter um contato muito próximo e tenta, à medida do possível, entender as dificuldades e tentar trazer as facilidades para o dia a dia. Eu me preocupo muito com isso, entendeu? Só que nem sempre isso é possível. Então as pessoas acabam exercendo o seu direito de tentar carreira em outros lugares maiores. E aí, às vezes voltam, às vezes não voltam. Eu acho que o mais importante de tudo na carreira profissional, seja qual profissão for e seja em qual lugar for, é você sempre deixar as portas abertas. Sabe? A gente fala muito disso nos bastidores. Bom, tem que ter contato, tem que ter conhecimento, tem que ter o famoso network. Ser bem falado Ser também. bem falado, saber se vender bem, saber se comportar bem. Então, eu acho importante você deixar sempre as portas abertas aonde quer que seja. Mesmo que você falar que eu não volto mais, mas a porta está aberta, você não sabe, ninguém sabe o dia de amanhã, não sabemos nem se nós vamos estar aqui o dia de amanhã. Então, eu acho que o profissionalismo tem que ser no mais alto nível, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho, tem que ser um jogo bem equilibrado, não pode se confundir a parte profissional com a parte de amigo, de amizade. Não misturar tanto. Não misturar tanto as coisas, mas também não precisa de ser nem 8 nem 80. Tem um meio do caminho aí que funciona. Ele é mais difícil, ele é mais demorado, às vezes, em algumas situações. As linhas, a linha como é muito estreita, às vezes um passa um pouco mais para lá, outro passa mais para lá, mas aí você acaba trazendo a pessoa ali para o lugar correto, mostrando que ali é o caminho e vai administrando isso.